olhar a maneira que o povo que vive não é um povo de Deus e começamos a desejar a viver de forma parecida. Passamos a desejar que nós tenhamos coisas entre nós que eles têm também. E eu acredito que é por olhar por essas coisas que hoje lá no Rio de Janeiro, eu não vou dizer Miraí, eu vou dizer Rio de Janeiro, que é a minha cidade, existe funk gospel, baile gospel dentro de um templo. Eu não estou falando dentro de um lugar à parte, eu estou falando dentro de um templo. Existe baile gospel, existe carna-crente, que provavelmente a maioria dos irmãos já ouviu falar, onde há um bloco que imita os outros blocos de carnaval, e a diferenciação é que ele leva o nome de crente, mas é o nome que diz que está vivo, mas está morto. Porque eu não creio que Deus esteja naquele tipo de lugar e nem naquele tipo de situação. E quando nós nos espelhamos em quem não éramos para nos espelhar, nós começamos a desejar aquilo que não era para nós. Esse povo, eles passam a rejeitar o governo de Deus. Aleluia, Samuel até se entristece. E Deus fala, não, Samuel, não foi a você que eles rejeitou, foi a mim. Eles rejeitam a Deus e Deus, ele escolhe um rei como aquele povo pedira. Deus vai lá e manda que um homem seja escolhido, seja ungido, o qual o nome é Saul. Esse homem que a Bíblia diz é um homem formoso. Ele está ali procurando as jumentas do seu pai, que havia se perdido. E ali esse homem é chamado para governar sobre Israel. Então nós começamos a observar que a história dele começa bonita. Um homem que está procurando, que está trabalhando, porque Deus, ele chama aqueles que estão disponíveis, mas não desocupado. Disposição, eu estou disposto a largar tudo e fazer. Desocupado, eu vou fazer só porque eu não tenho outra coisa. E Deus, ele chama esse homem que está trabalhando e institui esse homem como o primeiro rei de Israel. Olha que coisa linda, você ser chamado por Deus, você largar aquilo que você fazia outrora e passar a servir a Deus governando o povo. E isso já me faz entender uma coisa, existem chamados que começam bonito, existem histórias que começam muito bem. Deus, ele não erra quando escolhe um ou quando escolhe outro. Deus, ele não errou no momento que ele escolhe Saul. Saul que sai do caminho que havia sido ordenado por Deus e começa a fazer as coisas da sua própria maneira. Deus, ele não me chama, ele não te chama para fazer do jeito que eu quero. Deus, ele nos chama para fazer do jeito que ele quer. Só que Saul, ele já começa a fazer do próprio jeito. Saul já começa a colocar a mão aonde não era para ele colocar. E há uma coisa que é perigosa, colocarmos as mãos aonde Deus não mandou colocar. Aleluia, eu procuro sempre me limitar a fazer aonde Deus quer que eu faça. Eu procuro sempre fazer aquilo que é para mim. Mas aquilo que não é, que Deus não me chamou, que Deus não mandou, eu não toco a mão. Aleluia, porque eu sei que existe um governo sobre a minha vida. E o governo é do Rei Jesus. E a esse Rei eu preciso obedecer e seguir conforme aquilo que Ele tem para mim. Eu hoje estou aqui e muito depressa vou estar retornando para minha casa. Amanhã eu gostaria de estar aqui adorando com vocês e não vou estar, porque eu preciso retornar para o Rio de Janeiro, porque no domingo eu tenho um compromisso na igreja a qual eu congrego, na casa onde me alimenta, porque uma coisa que Deus me ensinou, Ele até me chamou para ir para fora, mas antes de ir para fora eu preciso saber servir aonde eu faço parte, porque ninguém consegue servir fora se primeiro não souber servir na casa.
Aleluia! E às vezes nós estamos esperando, pastor, dizendo assim: Deus vai me mandar para fora. Eu tenho um chamado de missionária. Eu tenho um chamado para pregar lá fora. Tu quer pregar lá fora? Deus já disse que tu tem esse chamado. Começa a servir dentro da casa. Porque quando você servir bem aqui dentro, Deus vai te enviar lá para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem chamado Saul, ele começa a fazer aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Até um dado momento, Deus rejeita o reinado de Saul. E se tem uma coisa que precisa nos causar medo, é sermos rejeitados por Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que ele toma tanta iniciativa, ele toma tanto caminho por conta própria, que chega um momento que Deus olha para ele e diz assim: ei, esse daqui eu vou deixar. Esse daqui eu não vou colocar mais a mão. Esse daqui eu não vou mais trabalhar com ele. Eu preciso deixar ele lá no canto, porque com ele eu já chamei, com ele eu já falei, com ele eu já ensinei, mas ele continua querendo fazer a sua maneira, então agora fica quieto. E a gente precisa ter cuidado, para que nós não chegamos a esse ponto, de Deus olhar e dizer assim: com esse aqui eu nem vou tratar mais. Porque enquanto Deus trata conosco, ainda há esperança. Enquanto Deus ainda fala, ainda há esperança. Mas quando Deus se cala, é perigoso. E esse homem que se encheu de vaidade, porque a vaidade, ela realmente leva à ruína. Esse homem, ele se enche de vaidade e começa a fazer aquilo que não era para ser feito por ele. Ele começa a sacrificar aonde a ordem era que somente o sacerdote fizesse, o sumo sacerdote. Ele começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia vem dizendo que esse homem chamado Saul, ele separa 3.000 homens no meio do povo. 3.000 homens para lutar, porque sempre no meio do povo, homens e mulheres vão ser separados para algo específico. Saul separa, 2.000 fica com ele, 1.000 fica com Jonatas. Só que dado um momento, a situação de Israel, ela começa a ficar complicada. Há uma peleja contra os filisteus. Essa peleja é vencida não pelo rei, mas essa peleja é vencida contra uma pequena guarnição de Israel. Aleluia. Quando essa peleja é vencida, Saul manda que toquem a trombeta. Aleluia, para anunciar que uma guerra havia sido vencida. Quando os filisteus vê que o povo de Israel venceu uma pequena guarnição, eles se levantam contra Israel. Só que eles não se levantam com poucos, eles se levantam com muitos. Eram muitos carros, eram muitos cavaleiros, e era tanta gente como areia dentro do mar. Areia na beira do mar, quem pode contar? Quando o povo vê essa quantidade de gente que se levanta contra eles, o povo teme e começa a se esconder, porque quando a guerra se levanta, muita gente se esconde. A Bíblia diz que uns vão para a caverna, outros vão para a cisterna, outros se escondem até no meio dos espinhos. E Saul fica com 600 homens. Só que nesse período que Saul está com 600 homens, e os filisteus cerca Israel num ponto que Israel ele já não podia mais fugir para o deserto, ele jamais não podia fugir para outra direção, porque eu imagino os filisteus olhando para o povo de Israel e dizendo assim: olha, vamos cercar esse povo todo, porque se a gente deixar esse povo fugir para o deserto, deserto para nós pode ser morte, deserto para esse povo é provisão de Deus. Deserto para esse povo tem coluna de fogo. Deserto para esse povo, água sai da rocha para matar a sede. Deserto para esse povo tem nuvem que vai guiando ele, colunas de nuvem.
Aleluia! Eles sabiam que o povo de Deus, eles não iam morrer no deserto, porque aonde eles fossem, Deus ia com eles. Então o que é que os filisteus fazem? Eles cercam todo o povo, para que ninguém passasse, para que ninguém fugisse, para poder destruir aquele povo de Israel. E quando Saul está com 600 homens apenas e os demais se esconderam, Saul se assenta debaixo de uma árvore. Aí o que eu começo a observar nesse texto, no momento que alguém foi lá e lutou, Saul manda tocar a trombeta. No momento que Saul era para entrar na guerra e lutar, ele senta debaixo de uma árvore. E quando alguém que era para liderar está sentado, os demais continuam sentados com ele. Ele não só se assenta, como os 600 se assentam com ele. Então uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, quem está liderando nós. Aleluia, porque se você estiver sendo guiado por um líder errado, ele vai se assentar. E quando ele sentar, você vai sentar junto com ele. Louvado seja Deus. E ali ele se assenta. E a Bíblia diz que Israel ele chegou num ponto de opressão. Os filisteus eles oprimiam tanto que eles já não tinham entre eles ferreiros. Eles já não podiam mais fazer ferramentas. Eles não podiam fazer mais espada para si. A Bíblia diz que até para amolar suas enxadas, seus machados, as ferramentas, eles dependiam dos filisteus. Eles tinham que ir até os filisteus para poder amolar uma enxada para trabalhar na roça. Ele dependia dos filisteus para amolar um machado, porque entre eles já não havia mais. Só que quando se vê, as espadas que estavam escassas, ainda havia 2 no meio deles. Só que uma espada está na mão de Jonatas, a outra espada está na mão de Saul. E uma espada certa na mão de uma pessoa errada, ela às vezes não tem nenhum efeito. Saul está sentado com a sua espada na mão e não luta. Jonatas, seu filho, olha para aquela situação e eu imagino comigo, Jonatas dizendo, olha, meu pai não quer mais lutar. O povo se assentou com ele debaixo da árvore. Só que eu não vou passar o resto da minha vida dependendo de filisteu para amolar enxada. Eu não vou passar o resto da minha vida dependendo que o inimigo faça algo por mim para me sobreviver. Ele tem uma atitude de se levantar e ir contra uma guarnição de filisteu. Agora você imagina um homem, uma só espada e mais um homem com ele. Só que havia uma diferença de Jonatas para os demais. Jonatas, ele tinha 2 coisas com ele, que é fundamental para entrar na guerra. Ele tinha uma espada na mão. Será que essa igreja, essa noite, tem uma espada na mão? Aleluia, será que a tua espada, ela está igual Saul, descansando debaixo de uma árvore? Ou a tua espada, ela está todo dia sendo preparada para a batalha? Aleluia! E Saul, Jonatas, quando vai para a guerra, ele vai com 2 coisas. E essas 2 coisas é o fundamental para não perdermos. Ele vai com espada, mas ele também vai com presença de Deus junto com ele. Aleluia! E ele fala para o seu moço, vamos lá, vamos se levantar contra eles. Vamos lutar contra os filisteus. E aquele moço não tinha espada em suas mãos, era uma espada só. E talvez ele podia dizer assim, não, nós somos só 2 e uma espada. Se nós formos, nós vamos morrer. Mas ele diz, não, vamos, aquilo que tu fizer no teu coração, eu vou contigo. E a pergunta que eu faço para você essa noite, será que as pessoas que têm andado contigo são pessoas que estão preparadas para morrer
por causa do mesmo objetivo? Ou será que você está andando com gente que não quer nada? Será que você está andando com gente que está parado? Ou você está andando com gente que segue em frente? Ainda que lá na frente morra, mas não para. Ainda que lá na frente seja ferido, mas não para. Ainda que aconteça alguma coisa, ele vai adiante. E eu quero te dizer, procura andar com aqueles que têm o mesmo objetivo de você. Aleluia! Anda com quem está disposto a morrer. E assim, Jonatas, ele fala uma coisa muito importante. Ele vai, mas primeiro ele vai consultar a Deus como fazer. Ele vai, mas primeiro ele pede que Deus confirme aquilo que ele vai fazer. Porque toda vez que nós tomamos uma decisão a qual não foi consultada, a qual Deus não nos respondeu, nós pagamos um preço tão grande, que às vezes uma escolha errada minha e tua, a gente fica anos de choro, anos de joelho, anos de lamentação, para aquela história ser revertida. E ali, ele fala assim, vamos diante deles, porque se Deus for conosco, com muitos ou com pouco nós vamos ganhar. Nós achamos às vezes que para ganharmos uma batalha nós precisamos de muitos do nosso lado. Para ganharmos uma batalha nós precisamos do Senhor dos exércitos do nosso lado. Louvado seja Deus. E ele diz, olha só, nós vamos se apresentar diante deles. Se ele nos mandar subir, a gente sabe que Deus vai entregar ele em nossas mãos. Se ele mandar que nós fiquemos, a gente fica. Ele entende que ele precisa de uma direção de Deus para essa escolha que vai ser feita. Ele quer guerrear, mas ele quer guerrear na direção correta. E ali, ele chega diante dos filisteus. Os filisteus mandam que eles venham. E quando eles vão, somente um homem, com a espada na mão. Jonatas diz para o seu moço, vai na minha frente. Aliás, perdão, vai atrás, porque eu vou na frente. Só que eu vou na frente de modo diferente. Jonatas não sobe com uma espada desembainhada matando o filisteu. Jonatas não sobe cantando uma canção de guerra. Jonatas não sobe comemorando uma vitória antes da hora. A Bíblia diz que ele vai com o joelho no chão e as mãos. Aleluia, tu quer entrar numa guerra? Ou você entrou numa guerra e tem uma situação que você precisa vencer? Coloca o joelho no chão e, se preciso, a boca no pó, porque Deus, ele vai se levantar a teu favor. Aleluia. E ali, eles ferem aquela guarnição de 20 homens. E o que eu quero deixar para a igreja essa noite? Nós estamos assim como Israel, vivendo um tempo muito difícil. Talvez o tempo difícil que eu tenha enfrentado, que eu estou enfrentando, talvez para vocês aqui está sendo menos. Talvez vocês ainda não estão sentindo o que nós temos sentido lá no Rio de Janeiro. Ou talvez até já estão. Nós estamos enfrentando dias tão difíceis que a gente já não vê mais pessoas com compromisso com Deus. A gente está enfrentando dias tão difíceis que às vezes eu olho para a noiva do Cordeiro, para a igreja, para a obra, e eu vejo ela ferida. Eu vejo ela magoada. Eu vejo ela abandonada em algumas coisas. Sabe por quê? Porque nós somos negligentes. Porque eu estou vendo gente negligente dentro da obra de Deus. E sabe qual é a negligência? Não faz aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe por quê? Porque às vezes nós até queremos fazer, mas nós queremos fazer aquilo que nós queremos.
mas a gente não quer fazer aquilo que Deus manda. Nós começamos a escolher setores e dizer, o meu chamado é para isso. E eu quero te dizer aqui essa noite, sabe qual é o teu chamado? Deus te chamou para servir. E quem serve não escolhe o que vai fazer. Aquele que serve, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Louvado seja Deus. Eu tenho analisado muito a carta de Paulo a Timóteo. E eu confesso à igreja que desde a primeira vez que eu fiz a leitura dessa carta, eu chorei. Eu chorei realmente de verdade, de coração, sentindo o sentimento que aquela palavra me transmitia. Quando eu sentei na minha casa para ler a carta de 2 Timóteo, a qual um homem chamado Paulo, que é um dos responsáveis pela maioria dos livros do Novo Testamento. Se a gente for ler, não é 1, não é 2, nem 3, várias cartas foram escritas por esse homem. Cartas na prisão, cartas em situações difíceis. Esse homem é um homem que foi chamado por Deus, que Deus muda a história dele, porque Deus muda a nossa história para mudarmos a história de alguém. Deus nos transforma para servirmos a Ele. Esse homem foi transformado, começou a servir a Deus, fundou igrejas, ganhou almas. Quantas coisas que esse homem chamado Paulo fez. Só que Paulo, ele chega num período tão difícil que a Bíblia diz que ele se vê só. Ele manda essa carta para o seu filho na fé, para encorajar Timóteo, para dar ânimo a Timóteo, para que ele continuasse fazendo aquilo para qual foi chamado. Paulo, ele está dentro de uma prisão, e uma prisão para nós é grades. Uma prisão para nós é um lugar fechado. Mas uma prisão daquela época era um lugar insalubre. Muitas vezes era um calabouço, um lugar onde não havia uma boa respiração, uma boa alimentação e nem uma boa iluminação. Os historiadores dizem que muitos saíam dali para o mártir ou morriam, saíam dali leprosos, devido à condição daquele lugar. E esse homem chamado Paulo, ele está ali dentro daquela prisão, e ele escreve uma carta para esse filho na fé chamado Timóteo, dizendo para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo depressa. Havia uma pressa que Timóteo chegasse naquele lugar, porque o inverno estava por chegar, e o inverno lá era tão rigoroso, que as ruas às vezes ficavam fechadas por neve, e não havia acessos para poder chegar. Então ele diz para ele, olha, vem comigo, vem ter comigo depressa, traz para mim a capa que eu deixei. Ele está preocupado, ele está necessitado que uma capa que ele deixou na casa de um lugar que ele passou outrora chegasse até ele para poder acalentar o seu frio. Ele diz para esse filho na fé, ninguém me assistiu no meu último julgamento. Você imagina ser um fundador de igreja, ser um pastor, ser alguém que dizia que se gastava e deixava se gastar pelo evangelho com satisfação. Não era por falta de opção. Ele tinha prazer em ser usado para o evangelho de Deus. Esse homem que deu a sua vida, que pagou aluguel para manter a igreja de Deus, se vê agora diante de um julgamento, totalmente sozinho. Paulo, ele está sozinho, e ele diz que um, Demas, amou o presente século, outro
foi para outra cidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta trabalhadores na obra do Senhor. E nós ficamos precisando de enviar 1 para 2, 3 lugares. Às vezes um único obreiro, ele tem que estar em 3, 4 igrejas diferentes, porque aquele que poderia estar se assentou debaixo de uma árvore, guardou a sua espada e não faz aquilo que Deus chamou para fazer. E a oração dele era que Deus enviasse trabalhadores para aquela obra. Ele começa ali a encorajar seu filho na fé, dizendo: muitos não vão crer em você. Muitos não vão crer na palavra que vai ser pregada pela sua boca. Muitos vão escarnecer de você. Imagina um Timóteo, amigo de um velho prisioneiro condenado à morte, porque essa hora Paulo já estava no corredor da morte. Ele sabia que já era chegado, que o tempo da partida dele já estava perto. Mas dentro do coração daquele Paulo, daquele velho Paulo que tinha tanto sofrido pelo Evangelho, ainda tinha preocupação. Ali ele ainda se preocupava com irmãos enfermos. Ele ainda se preocupava com irmãos novos na fé. Aleluia, e ele sabia que ele ia partir, mas que quando ele partisse, esse mesmo evangelho precisava continuar sendo pregado. Ele falava para Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia, ele não mandava que Timóteo pregasse por um momento, era dizer: Timóteo, prega essa palavra em todo o tempo. Essa palavra ela é digna de toda aceitação. Essa palavra é vida. Essa palavra é poder. Essa palavra ainda muda a vida. Pregue essa palavra. Hoje, pregar para nós é até uma missão que se traz concorrência. Dificilmente uma igreja vai ter problema com falta de gente para pregar. Vai ter até de gente com falta de compromisso querendo pregar a palavra de Deus. Mas de gente para pregar não costuma ser o problema. Mas pregar num tempo daquele era difícil. Paulo, ele havia sido rejeitado até por alguns que no começo do evangelho, no começo da caminhada, estavam com ele. Agora você imagina o que é estar velho, cansado, dado a tua vida toda pelo evangelho, e no momento do seu julgamento, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para todas as direções e não ver ninguém. Sabe o que é? Você dá tudo de si e olhar e não tem aquele amigo que você tanto conversou, aquele amigo que você tanto ajudou. Ele não está nem ali para dizer assim: olha, esse homem é inocente. E Paulo está ali na prisão, se sentindo sozinho, pedindo auxílio do seu filho Timóteo, preocupado em instruir para que ele seguisse o mesmo caminho, para ele continuar pregando a palavra de Deus. Aquele homem, naquele momento, ele já estava ferido, ele estava cansado, mas ele sabia de uma coisa, que a coroa da justiça, aleluia, seria dada para ele, porque ele tinha feito o que ele podia e o que ele não podia pelo evangelho de Cristo. Às vezes, nós dizemos que conhecemos a Jesus, nós dizemos que amamos a mensagem da cruz, mas nem negamos a si mesmo. Às vezes, dizemos para Jesus que Ele é tudo em nossa vida. No primeiro problema, queremos sair da igreja. Na primeira dificuldade, a gente quer ir embora. Eu faço parte de um ministério há 12 anos.
E até quando o Senhor quiser, eu estarei lá. E eu nunca cogitei a possibilidade de ir para outro lugar. O pastor a qual antes orava por mim, antes de eu chegar, ele orava pedindo: Senhor, envia as vidas que precisam ser transformadas para aquele lugar. Deus, ele me enviou para alguém que fazia a obra sozinho. Porque quando eu cheguei nessa pequena igreja, que é um ministério bem pequeno, hoje cresceu um pouco mais, havia uma madeira que ficava no centro da igreja segurando o telhado. Porque se aquela madeira caísse, caía o telhado todo da igreja. E o meu pastor, ele não é muito gordinho, ele é bem magrinho. E às vezes eu ficava tentando fazer assim para ele enxergar ele direito. Porque aquela madeira tampava quase ele inteiro. E ali ele perseverou sozinho naquela obra. Ele cantava, ele pregava, ele tirava as ofertas e não vinha um para ajudar ele. Hoje, a coisa lá é diferente. Mas eu falo para ele: pastor, o senhor pode contar comigo para aquilo que o senhor precisar. E eu quero te chamar essa noite para aprender a reconhecer a liderança que está sobre você. Quem constituiu foi Deus. Quem colocou foi Deus. Aleluia. É essa mesma liderança que vai dar conta da tua vida para Deus. Não é conta das escolhas erradas que você fizer, mas é conta daquilo que Ele te ensina aqui nessa terra. Então eu quero te dizer, valorize os líderes que estão com você. Quando eu cheguei na igreja que eu fazia parte, que ninguém acreditou que Deus fosse fazer alguma coisa na minha vida, porque só quem me conhece sabe como eu era. Só quem me conheceu lá atrás, quem me conheceu diz: irmã, você morreu e nasceu de novo. Eu falo: só porque Ele fez isso. E quando eu cheguei naquela igreja, eu fui acolhida. Quando eu cheguei ali naquela igreja, havia uma coisa que também há aqui neste lugar, uma coisa chamada presença de Deus, que é aquilo que nos envolve, nos constrange, nos alimenta, nos alegra, nos faz chorar. E quando eu senti aquela presença ali, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Só que agora se passaram 12 anos, e de vez em quando alguém chega até a mim e diz assim: missionária Amanda, Deus manda te dizer que o seu tempo aqui acabou. Amém. O dia que meu tempo acabar lá, eu já falei com Deus: Senhor, não usa nenhum profeta para minha vida. O dia que o tempo acabar nesse lugar, fala comigo para que eu vá embora. Mas eu não quero sair brigada com a minha liderança. Eu não quero sair, como foi falado aqui para o pastor hoje, com ingratidão. Eu quero sair de lá com meu coração grato, agradecido a Deus, porque foi naquele lugar que Deus mudou a minha história. E se um dia eu tiver que sair de lá, eu quero chegar até o meu pastor e pedir a ele: pastor, chegou o tempo de eu ir embora. Foi muito bom adorar com vocês aqui, mas vamos adorar ainda juntos no céu. Mas agora é o tempo de eu mover de lugar. Mas eu quero sair debaixo da sua bênção. Eu não quero jamais sair de lá fora da bênção. Eu não quero jamais abandonar aquele campo nesse momento que as coisas estão difíceis. Porque no momento da dificuldade, muitos vão embora. No momento do aperto, muitos se enfiam no buraco. No momento do aperto, muitos fazem como fez com Paulo: abandona a sua liderança. Jesus, ele foi abandonado pelos seus discípulos também. Jesus, ele pede aos seus discípulos, no momento que ele sabia que ia vir a crucificação, que ele seria preso, Jesus pede, fala assim: a minha alma está angustiada até a morte.
Ele pede que aqueles companheiros de jornada orem com ele por um tempo. Só que quando Jesus, ele vai até mais para dentro, se separa dos três e vai orar, a Bíblia diz que ele ora e chora, havia uma angústia sobre a vida dele. Quando ele se afasta e vai orar, quando eles voltam, eles estão dormindo. Jesus, ele volta e ora de novo ao Pai. A angústia de Jesus, ela é tão grande, que é preciso que Deus envie um anjo do céu para consolar seu filho. Há um momento ali que Jesus, ele se sente tão só e tão desamparado, que ele fala: Deus meu, Deus meu. Ele começa a sentir a falta do Pai que estava com ele. E nós, se nós não tivermos cuidado, nós vamos seguir por esse mesmo caminho. Vamos dizer, assim como Pedro disse: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu vou estar contigo, nem que eu morra. Aí eu imagino Jesus olhando para Pedro, Jesus sabendo da sua fraqueza, Jesus conhecendo o que ia ali diante. Há um momento que Jesus fala para Pedro assim: Simão, Simão, Satanás pediu para te andar como trigo, e eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, ele está se achando que está muito firme, e Jesus dizendo: se eu não oro por ti, você teria caído. Se eu não oro por ti, você não estaria de pé. E quando Jesus, ele anuncia que ele vai ser preso, que tudo iria acontecer, Pedro acha que todos vão abandonar Jesus. Os meus amigos vão embora. Senhor, mas eu não te abandono não, eu vou ficar. Ainda que eu vá para a prisão ou para a morte, eu vou ficar. Só que quando Jesus é preso, esse Pedro que disse que estava disposto a ir para a morte ou para a prisão, ele abandona a Cristo. Por um momento, pelo medo, pela situação, porque a situação era difícil, esse homem diz que não conhece a Jesus. Não só não está com ele, ele diz que não conhece a Jesus. Quando ele é indagado por mais de uma vez: você estava com ele? Por que indagam que ele estava com Jesus? Porque todos aqueles que andam com Jesus ficam marcados por ele. Todos aqueles que andam com Jesus, existe algo diferente que acontece com ele. Ainda que ele saia, ele está marcado por Cristo. E começam a olhar para ele e dizer assim: você esteve com ele. O seu modo galileu te denuncia. Você fala igual a ele. Você anda igual a ele. Porque todos que verdadeiramente andam com Jesus procuram seguir os seus passos e se parecer com ele. A minha oração, inclusive, é a proteção de tela do meu celular, é uma frase: Senhor, muda-me a mim, para que eu possa amar com o amor que Jesus amou. Porque nós precisamos amar com um amor mais profundo. Nós estamos sobre o resto de tempo nessa terra. E nós precisamos amarmos uns aos outros. Nós precisamos estender as mãos para aquele que está caindo. Porque às vezes nós olhamos, condenamos, julgamos essa pessoa, e talvez só uma mão segurando ele teria ficado de pé. Mas nós passamos a não estar mais no lugar de amigos e de companheiros de jornada, e sim de julgadores. Eu quero te chamar para esse evangelho a qual Paulo pregava. Eu quero te chamar para esse evangelho a qual Jesus pregava.
Porque Jesus, ele não prometeu para mim que a minha vida nessa terra seria perfeita. Jesus, ele não prometeu para mim que eu alcançaria algumas coisas, ainda que eu possa alcançar. Ele falou que eu seria odiada. E você entende o que é ser odiado por causa do Evangelho de Cristo? Mas eu quero te dizer, vale a pena ser destratado. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena alguém olhar para você e dizer assim: eu não queria estar ouvindo você pregando, não. Eu queria estar ouvindo fulano de tal. Vale a pena entregarmos a nossa vida por amor a esse Evangelho. Vale a pena, assim como Paulo, acabar os dias sozinho. Mas não se vender a nenhuma situação. Porque nesse tempo que a gente não vive, que a gente vive, aqueles que não vendem, às vezes precisam caminhar solitário. Aqueles que não se dobram, precisam caminhar sozinho. Recentemente o meu pastor, ele teve uma oferta do inferno. Eu posso dizer dessa forma. Para que fizesse uma aliança com alguém que não tem aliança com Deus. Um ministério grande lá de Xerém. Xerém tem grandes ministérios. Que Deus, ele tem um dom bonito. Meu pastor, ele tem o dom da profecia e de algumas coisas. E por causa desse dom, foi oferecido para ele que se ele passasse a liderar essa grande igreja, ele ganharia 30% de todo o lucro. E eu não estou falando, irmãos, de 30%, eu não estou falando de R$1.000, eu não estou falando de R$2.000, eu estou falando de coisa muito grande. Porque dentro dessa igreja tem grandes empresários de Xerém. Dentro dessa igreja tem homens ricos de Xerém. Então a proposta era para algo muito grande. Só que ele entendia uma coisa: não existe nada maior do que poder entrar no céu. Ele sabia que não valia a pena se vender, se trocar. Só que por isso, muitas portas se fecharam. Só que por isso, muitos ministérios de lá nos apedrejam. Nós somos chamados de igrejinha qualquer. Nós somos chamados de crente ultrapassado. Nós somos chamados de igreja que não progride. Sabe por quê? Porque a nossa igreja não é um grande templo, é um templo. Mas não é um grande templo. Tem gente que olha pra gente, sabe o que fala, irmão Tiago? Se fosse eu lá, essa igreja já estaria de outro jeito. Se fosse eu lá, essa igreja já tinha ar-condicionado espalhado por todo lugar. Só que nós preferimos continuar sendo aquela igrejinha desprezada. Aqueles irmãozinhos que ainda usam havaiana no culto. Aleluia, mas que ainda sente a presença de Deus lá na casa. Nós escolhemos não nos vender. Nós escolhemos a começar como Saul, bem, mas continuar bem no caminho. Nós escolhemos a não se curvar, a não se vender, a não trocar aquilo que Deus nos deu por aquilo que até parece bom. Porque ninguém te vem com uma proposta que não pareça boa. Ela parece bom, mas o final dela não é tão bom assim. Então, eu vou finalizar. Eu não vou me demorar essa noite, não. Mas eu espero que quando o Senhor preparar de eu voltar em Miraí, o que eu encontre é uma igreja totalmente aliançada com o Evangelho. É uma igreja totalmente aliançada com Deus. É uma igreja que tem compromisso com Deus e diz assim: Senhor, o Senhor é o rei da minha vida. Nós não queremos governo humano. Nós não queremos gente poderosa. Nós queremos continuar na tua presença. Irmãos, Saul, quando ele toca aquela trombeta,
Ele está dizendo que ele venceu uma guerra que ele não lutou. E eu não estou dizendo que ele não poderia proclamar aquela vitória. Ele era o rei daquele lugar. Mas ele comemorou uma guerra que nem sequer lutou. E muitas vezes eu vejo gente tentando tomar para si título daquilo que ele não fez esforço nenhum para que aquilo acontecesse. Só que eu, particularmente falando, eu não tenho problema nenhum que alguém tome para si o mérito de algo que eu fiz. Sabe por quê? Porque enquanto ele quer fama, enquanto ele quer nome, eu ainda quero galardão. E o galardão, ele está na mão do Senhor. E só Ele vai me recompensar pelas minhas obras. Quem quiser ficar com título, fica com título. Quem quiser ficar com fama, fica com fama. Quem quiser dizer que ele fez, ele diga que fez. O meu negócio é só com Jesus. Aleluia! Que essa igreja, ela não deixe entrar no processo que nós estamos lá. Ai, do que isso depende? Do pastor? Não, depende de toda a igreja. Depende de todos vocês não deixarem chegar de como nós chegamos. É claro que um bom líder faz toda a diferença. Mas existe a atitude minha e sua que contribui para que algumas coisas aconteçam. Eu vejo lá na igreja que eu faço parte hoje, pessoas sem amor pelo Evangelho. Sabe quando que eu entendi que eu me converti de verdade? Não foi quando eu aceitei Jesus, não foi quando eu desci as águas, não foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu entendi que eu tinha me convertido o dia que eu chorei por uma alma. Eu quero te perguntar, você já chorou por uma alma? Será que você já chorou? Nesse dia eu sentada chorando por essa vida, eu falei, Jesus, só hoje eu entendi teu Evangelho. Só hoje, depois de anos de caminhada, eu falei, Jesus, só hoje eu entendi de verdade a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Até então eu estava indo, mas agora eu entendi o que é. Você sabe o que é amar uma vida? Ao ponto de você se gastar, se desgastar, abrir mão de seus direitos, abrir mão das suas vontades, mas ver Jesus entrar naquela vida, transformar aquela vida e você poder glorificar o nome do Senhor, não tem preço. Nós com o tempo, nós vamos ficando ásperos, nós perdemos a sensibilidade com a presença de Deus. O Espírito Santo muitas vezes ele está na igreja e o Espírito Santo passa do teu lado, você não sente mais. A brisa do Espírito passa do teu lado e você não sente mais. O fogo desce e você não sente mais, porque você está insensível a Deus. Quantas vezes nós vemos uma alma se render a Jesus e não se alegramos mais? Como podemos deixar de se alegrar com ver alguém que estava morto sendo trago de volta para a vida? Alguém que havia se perdido sendo encontrado novamente. É tempo de buscarmos aquilo que nós perdemos. É tempo de voltarmos às vezes o que nós éramos antes. Porque quando nós chegamos com gás, nós chegamos com vontade. A gente se deixar quer subir um monte 5 vezes por dia. Daqui a pouco, você já não quer mais. Daqui a pouco a gente parece que vai diminuindo. E quando nós nos damos conta, nós nem fazemos mais. Nós dizemos servos, sem fazer nada do que Deus quer que nós façamos. Volta a esse primeiro amor. Você vê que quando Jesus, ele manda que o anjo, que ele escreve a carta a uma das igrejas, ele diz, eu tenho algo contra ti. Eles faziam muita coisa boa,
mas eles abandonaram o primeiro amor. Nós às vezes choramos por um filme emotivo que passa na televisão. Nós choramos por uma história de alguém que nos sensibiliza, mas nós não choramos mais por causa da presença dele. Qual foi a última vez que você chegou num culto, numa noite como hoje, e chorou só por causa da presença dele? Nós já não oramos como antes. Nós já não pedimos como antes, só pedimos para nós mesmos, para as nossas satisfações e necessidades. Nós já não olhamos mais a obra de Cristo com amor. Tratamos como se fosse um lugar qualquer. Precisamos voltar, mais do que urgente, mais do que depressa, ao primeiro amor com Ele. Precisamos agarrar esse evangelho, a qual nos foi dado com todo amor. Precisamos proclamar esse evangelho para outros que ainda não receberam, porque parece que todos já aceitaram Jesus e aqueles que não estão porque não querem. Existem vidas que ainda não teve oportunidade de ser tocada. Existem vidas que talvez Deus esteja esperando você falar uma palavra para essa vida, para que ela possa chegar. Eu só cheguei na casa porque alguém que não me conhecia me fez um convite. Me mandou um recado por um terceiro, porque essa pessoa nem acesso ela tinha à minha vida. Mas ela mandou um recado dizendo assim: fala para Amanda, para um dia ela ir lá na igreja. E essa pessoa que me deu o recado nem crente era, mas falou assim: ó, minha madrasta mandou falar para você tirar um dia lá na igreja. O culto lá é terças, quintas e domingos. E numa quinta-feira na minha casa, eu me lembrei do que eu tinha dito. Porque quando esse convite veio, eu falei: fala para ela que um dia eu vou. Mas eu não falei um dia, como assim, qualquer hora eu vou. Não, vai ter um dia que eu vou entrar lá. E por causa desse convite de alguém que não tinha acesso a mim, tem 12 anos que eu vivo na presença de Deus. Por causa desse convite, eu posso abrir a minha boca e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha filha mais nova, diaconisa, minha filha mais velha, diaconisa da casa de Deus. Minha filha mais nova faz parte do louvor. Meu esposo, guitarrista. E eu não estou falando isso com orgulho, não. Eu estou falando com gratidão a Deus. Porque quando Deus olhou para a minha vida, Ele olhou para a minha casa. Quando Deus olhou para mim e me chamou e eu ouvi esse chamado, Deus, Ele chamou toda a minha casa. Olha para esse evangelho com amor, com coragem. Ainda que outros queiram ficar parados, sai dessa sombra. Sabe por quê? Porque talvez essa noite tenha gente aqui, sentado debaixo de uma árvore por causa de algumas situações, sendo que Deus te chamou para pregar. Gente que era para pregar está sentado. Gente que era para orar está sentado. Gente que era para ter ido está sentado. Aleluia, começa a se levantar dessa árvore e fazer aquilo que Deus te chamou. Que Deus encha esse povo hoje de coragem. Que Deus encha a tua vida hoje de amor. Um amor tão profundo que você não consiga nem entender. Porque o amor de Deus nós não conseguimos entender. Que o amor que o Senhor Ele tem pela sua igreja, que o amor que o Senhor tem por cada alma, não só aqui dentro, mas lá fora, Ele possa essa noite tomar conta do teu coração. E daqui em diante, esse amor possa te motivar a seguir. Ele possa te motivar a seguir em frente, sem abandonar o evangelho. E seguir o evangelho às vezes significa sofrer. Seguir o evangelho significa: pegue a sua cruz, negue a si mesmo e depois me siga.
Que essa noite você pegue essa cruz, coloque no seu ombro e siga, e siga, e siga. E se você achar uma árvore no caminho, você não sente embaixo dela, porque ainda tem uma espada que está em suas mãos. Se você achar uma árvore no caminho, não se assente, porque ainda que seja você e a presença, você vai vencer. Aleluia, que o Senhor Jesus, Ele venha fortalecer essa igreja. Hoje é o primeiro dia, mas tem mais 2 dias para frente, para Deus trabalhar aqui neste lugar. E eu quero dizer para você, amanhã quando você chegar aqui, chega com uma postura diferente. Quando eu falo postura, eu falo coração. Eu não falo jeito de sentar, de vestir, de falar. Mas chega aqui dentro com um coração diferente. Chega com um coração igual de Jonatas. Chega com um coração que diz, eu vou, nem que seja de joelho. Chegue aqui amanhã com um coração que diz assim, Senhor, eu não vou aceitar que o inimigo governe sobre mim, porque eu ainda tenho um rei que está no céu. Chegue aqui com uma postura diferente, porque eu ainda creio no poder da oração de uma igreja. Eu ainda creio no mover de Deus aqui neste lugar. E eu ainda creio que aqui, através da tua vida, Deus ainda vai salvar muitos outros. E através da porta da aliança, porque quando Deus abre uma porta, o homem não fecha. Se Deus não tivesse aberto, já teria fechado. Mas como Deus abriu essa porta, o inferno não vai prevalecer. E através dessa igreja, muitas almas ainda vão se render para o trono do Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida essa noite. E eu quero pedir que o Espírito Santo, que é conhecedor do coração e convencedor, que Ele possa entrar no teu coração, não só hoje, não só por um momento, mas que Ele possa entrar no teu coração e te fazer seguir adiante. Assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus.